Olá, sejam bem-vindos. A gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre estruturas no Scilab. Então, o objetivo básico o objetivo é apresentar conceitos básicos de estrutura no Scilab e entender como é que a gente consegue colocar isso e mostrar isso num exemplo. Então, uma estrutura é um agrupamento de variáveis que permite o armazenamento fácil de informações em uma única variável. Tá, okay? Então, começando, por exemplo, suponha que você tenha o seguinte tipo de dados. Pessoa, em que você vai ter as propriedades dessa pessoa, né? Como sendo nome e idade. Daqui a pouco eu vou aumentar essa estrutura aqui, mas primeiro deixa eu começar ela simples. Tá bom? Então, como é que a gente coloca isso no Scilab? Digamos que a gente tem um conjunto de pessoas, a gente gostaria de armazenar por pessoa o nome e idade. Então, considerando ali que a gente tem duas pessoas, por exemplo, o João com 25 anos de idade e o Paulo com 27 anos de idade. Como é que eu coloco essas informações lá no Scilab? Ok, então vamos, por exemplo, ilustrar que a gente gostaria de armazenar dados de uma informação de uma pessoa. Então, eu vou definir uma variável pessoa que é do tipo estrutura. Ok? E nessa variável eu vou informar ali o nome da propriedade e na sequência o valor da propriedade, caso eu queira já informar. Então, por exemplo, uma propriedade é o nome. E se eu já tiver o nome da pessoa, eu coloco ali, mas eu posso deixar em branco, caso eu vá informar um valor ainda desconhecido. Idade eu posso também deixar um valor em branco. Então, como é que isso daqui funciona? Ok? Deixa eu salvar aqui e executar lá no console. Então, eu salvei e executei. E eu vou lá no console para poder observar. Tá, ok? Então, no console, se eu digito pessoa, né, existe ali a variável pessoa, observa, ela tem essas propriedades, nome, idade. E como é que eu acesso internamente essas propriedades? Pessoa.nome. Está vazio porque eu defini esse valor como vazio. Pessoa.idade está vazio porque eu defini esse valor como vazio. Tá, ok? Tudo bem, mas aí agora a gente começa a informar essas pessoas. Eu vou armazenar num vetor isso, tá, ok? Então eu vou dizer que P1 é pessoa. P1.nome, a primeira pessoa vai ser o João. Eu não vou colocar acentos aqui, tá, ok? O P1.idade vai ser igual a 25. E aí eu defini a pessoa João. Eu posso definir agora o Paulo, copiando e colando ali. P2, P2, P2. O P2 recebe a variável pessoa, ou seja, o P2 é igual à variável pessoa. E a variável pessoa originalmente tem o nome e a idade em branco, né? Eu vou definir agora o nome, vai ser o Paulo, e o Paulo tem 27 anos de idade, tá, ok? E aí, quando eu executo, observa que eu tenho P, essa variável P, uma estrutura de dois itens ali, né? O primeiro é o João com 25 anos de idade, o segundo é o Paulo com 27 anos de idade. Então, observem que eu consigo armazenar facilmente as propriedades dentro desta estrutura. Tá, ok? Tudo bem. Suponha agora que eu vou acrescentar mais itens àquela estrutura. Tá, ok? Eu vou colocar os dados associados ao estudo de dada pessoa. E aí eu vou armazenar a escolaridade e as instituições em que ela estudou. E instituições eu vou ter aqui uma estrutura em que eu envolvo o nome da instituição e eu vou armazenar aqui, por exemplo, o ano e a média global dessa pessoa. Eu poderia armazenar mais informações, eu estou dando apenas uma ilustração. Tá, ok? O ano e a média global dessa pessoa. Então, observem que dentro da variável pessoa aqui, eu tenho uma estrutura estudos. Essa estrutura estudos tem a instituição, que é também uma variável de estrutura. Tá, okay? E notem que o ano ICR vai vir como uma tabela, porque eu tenho valores de ano e valores da média da pessoa ali no ano, o coeficiente de rendimento dessa pessoa. Tá, okay? Então vamos ver como que eu coloco isso lá no Scilab. Bom, então completando ali a ideia ali da estrutura com um exemplo maior, né? Vamos supor que a gente tem ali o João, 25 anos, ele tem o primeiro grau, ele estudou no Colégio Vital Brasil como instituição e nesse colégio ele tem essa tabela de anos ali e coeficiente de rendimento, né? Então 94 foi 7.3, 95 7.6 e assim sucessivamente.
O Paulo, ele tem 27 anos, ele estudou no Colégio Vital Brasil em 94, 95 e no, por exemplo, Gastão Vidigal em 97, 98, ele também tem o primeiro grau completo ali, tá ok? Então, como é que a gente coloca esses dados aí lá no Celeb? Ok, então eu vou começar ali criando a estrutura mais interna possível. A estrutura mais interna possível era a instituição. Essa estrutura tinha o nome da instituição e uma tabela ano CR. Então são essas duas variáveis que são armazenadas dentro da variável instituição. Eu simplifiquei ali institut, né? Depois, a estrutura estudos tem as seguintes variáveis. A instituição que recebe a estrutura acima criada, tá ok? E a escolaridade, que eu vou deixar ela como vazio, ali por hora, tá ok? E a pessoa, eu vou acrescentar o seguinte, a pessoa tem o nome e idade que a gente tinha, e agora eu vou acrescentar a essa uma variável chamada estudos, e eu vou dar como valor essa estrutura que eu acabei de criar em cima, tudo bem? Então, esse estudos aqui é o nome da variável, e aqui é a estrutura que eu acabei de criar em cima. Então, eu já coloquei ali só para poupar tempo da escrita, né? Mas a pessoa, P1, João, idade 25, eu comecei a acrescentar informações, tá? Então, P1, estudos, ponto, escolaridade, primeiro grau. Aí, P1, estudos, ponto, instituição, ponto, nome, ou seja, qual a escola que ele estudou esse primeiro grau, Colégio Vital Brasil. Instituição ponto CR, a gente vai ter ali a informação dos anos. Então, o ano de 1994, ele teve 7,3 de CR, coeficiente de rendimento. 95, 7,6, 96, 7,7, 97, 8,2, tá ok? Então, observa que a gente está acrescentando ali uma série de informações, tá bom? Uma série de informações associado ali a essa pessoa. Quando eu executo isso, né, e observo lá no Scilab, observa que P é uma estrutura que tem agora nome, idade, estudos. Então, o P1 ponto nome é o João, o P1 ponto idade é 25, o P1 ponto estudos tem uma instituição, a escolaridade. Eu posso pegar aqui a instituição, que é uma estrutura também, e ver ali os anos. Eu posso pegar a tabela ano CR, ok? E eu tenho toda essa informação ali. Então, observem que eu consigo armazenar tudo isso daqui dentro da variável P. Isso simplifica bastante a nossa vida aí nos trabalhos que a gente tem para desenvolver, tá ok? Então, colocando ali agora os dados do Paulo, né? O Paulo, ele tem uma diferença. Ele estudou em duas instituições. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente dizer o seguinte: a instituição 1, e a instituição vai ser um vetor também, porque é uma estrutura na forma de vetor, porque ele estudou em mais de uma instituição. Ficou implícito lá no caso do João que ele só estudou em uma instituição. Então, é como se ela só tivesse a instituição fosse uma estrutura de tamanho 1. No caso do Paulo, é uma estrutura de tamanho 2. Eu vou inserir aqui dizendo que é uma instituição, entre parênteses 1, o nome é o Colégio Vital Brasil, e na instituição 1, a tabela de ano e coeficiente de rendimento está aqui colocada, 94, 7,8, 95, 7,9. Na instituição 2, né, o nome dessa instituição é Colégio Gastão Vidigal, e o CR, a tabela de ano e CR associada a essa instituição, está aqui colocada. Então, observa, os nomes ali ficaram grandes, eu acabei usando nomes grandes ali nesse exemplo, mas notem que a gente consegue armazenar essa informação. Quando a gente roda isso daqui e olha lá quem é P, P é essa estrutura, eu vou apenas pegar P ponto estudos. Observa que a primeira dessas listas aqui, né, é associada ao João, a instituição ali é uma estrutura de tamanho 1. Já o Paulo tem uma estrutura de tamanho 2. Eu vou falar ali do Paulo, é o P2.estudos, é essa instituição, é essa estrutura. Então, se eu pego a instituição, eu vou ter uma estrutura de tamanho 2. A primeira instituição é o Colégio Vital Brasil. Eu posso pegar o nome, que é o Colégio Vital Brasil, quanto a tabela ano CR. Ok?
Então, observe que eu consigo armazenar uma quantidade muito grande de informações em uma única variável. Bom, então, basicamente sobre estruturas eu gostaria de apresentar isso. Então, é isso. Obrigado.